Olá a todos, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude e hoje eu gostaria de falar com vocês acerca do cérebro do narcisista, como ele se formata na verdade. O interessante, né, se vocês quiserem saber, isso começa desde a sua infância. Tem uma carga que é genética, mas também tem um fator ambiental. Existem até correntes que se divergem, né? Como o narcisismo ou a psicopatia aflora no indivíduo, se é natureza ou se é ambiente. Mas o interessante é que a carga genética, apesar de ser forte, dependendo na verdade do ambiente, o cérebro pode, por exemplo, manter essa parte, né, totalmente adormecida, essa parte, por exemplo, que restringe a amígdala e o córtex pré-frontal. Por quê? Porque a amígdala, na verdade, ela é onde se processam as emoções, tá? Ou seja, o medo, o pavor, na verdade, a excitação, né, é regulado pelas amígdalas. E o córtex pré-frontal, na verdade, ele regula nossas capacidades mediante a empatia, razão, consciência e ponderação. A criança, por exemplo, quando ela sofre muitos abusos traumáticos, ou seja, ou por negligência, né, ou então por excesso de mimo, vamos dizer assim, isso vai formatando o cérebro da criança de uma seguinte maneira. Por quê? Porque o meio ambiente vai reestruturando, na verdade, a mentalidade da criança. E como o cérebro está ligado à mente e a mente ligada ao cérebro, cada pensamento que é gerado vai criando uma decodificação no cérebro, vai tendo interações entre as sinapses, me perdoem, né? Então significa, assim como o cérebro formata o comportamento também formata o cérebro. Então, quando ela vai sofrendo traumas, por exemplo, na sua infância, o que vai acontecendo na verdade? A região do hipocampo vai ficando muito mais menor, porque o hipocampo remete às nossas lembranças. E todas as lembranças é imbuído também de uma certa emoção, né? Ou seja, não existe lembrança sem emoção. Então o que significa? A parte do hipocampo, na verdade, vai ficando menor, a parte da amígdala vai tendo mais reações, né, reativas mediante aos fenômenos que acontecem em torno da criança, e o córtex pré-frontal vai sendo totalmente inibido, né? E isso está mediante aos traumas. Então é por isso que quando chega na fase adulta, na verdade, a criança vai ter, na verdade, empatia, ou na verdade nenhuma empatia, tá? Porque o cérebro dela foi reconfigurado mediante o ambiente e mediante a educação, que a falta de empatia é uma coisa estritamente normal. Ela sabe, por exemplo, socialmente, que tudo que ela faz é equivocado, mas o cérebro dela já foi formatado dessa maneira. Então, a empatia, ela trabalha também no córtex, na verdade, cingulado anterior, né, e na parte pré-frontal, né? Interessante que a autorregulação também, por exemplo, é o sistema mais inibido, né? Porque vai dificultando, na verdade, o controle das impulsões e desejos. Então, você vê aquela pessoa que é, por exemplo, que é muito impulsiva, na verdade, e depois se arrepende. É impulsiva, depois se arrepende. Muitas vezes o córtex pré-frontal dela, na verdade, é totalmente deficitário. Isso também somando os outros tipos de traumas ou de síndromes que a pessoa também pode ter. Interessante também que a parte que refere, por exemplo, à recompensa, que é o núcleo accumbens, né, é a área tegmental. Então ela fica mais ou menos aqui, né, atrás aqui. Então ela é muito mais imperativo, na verdade, em pessoas narcisistas. É porque na área tegmental, na verdade, é que nasce, na verdade, vai ser gerado a dopamina, e a dopamina vai passando, na verdade, por exemplo, pelo cérebro reptiliano, pelo neocórtex e pelo pré-frontal. Mas a pessoa, quando, por exemplo, já tem esse transtorno, na verdade, ela é muito mais impulsiva, na verdade, ela é muito mais intempestiva. Então, ela não consegue controlar as suas atitudes, tá? Então,
Se verificarmos, por exemplo, dentro da neuropsiquiatria, para a neuropsiquiatria, como é que ela explica, na verdade, o nosso comportamento? O interessante é que, assim, o cérebro é como se fosse uma espécie de orquestra. Os nossos comportamentos é a sinfonia. Então, cada comportamento que você tem que é totalmente disfuncional, isso se refere a uma área do seu cérebro que está totalmente prejudicada. Então é por isso, na verdade, que toda vez quando você vê uma pessoa que tem um temperamento que é totalmente repetitivo, isso significa que essa pessoa, por exemplo, pode ter TDAH também, né? Ou então certos tipos de transtornos, né? Na verdade, algo que é repetitivo, que tanto impede até a própria pessoa, na verdade, de ter relacionamentos, né? Na verdade, ou, por exemplo, se focar até mesmo em relações interpessoais, tá? Então, quando verificamos também pela cultura do narcisismo, verificamos o que? Não existe não só apenas o transtorno de personalidade narcisista, mas existe também a cultura que está fomentando uma nova espécie de narcisismo, né? Um livro muito bom que fala sobre isso é de Christopher Lasch, A Cultura do Narcisismo, que ele fala no ano de 1970. O que ele fala, na verdade? Que o ser humano se está tornando muito imediatista, né? Muito prático, muito pragmático, e com isso, na verdade, ele tem menos capacidade, né, de poder lidar com adversidades, com problemas. Então, com isso, ele quer tudo a curto prazo, e isso, na verdade, vai fomentando a mente da pessoa, o cérebro. Muitas vezes não precisa ter o transtorno, tá? Mas sim há uma espécie de narcisismo cultural. Então isso vai formatando, na verdade, o comportamento, né, das futuras gerações. Então é por isso, tá? Por exemplo, você fazer tudo o que uma pessoa quer, tudo que uma criança quer, você, na verdade, sem perceber, está criando uma nova classe de narcisismo, né? Porque os comportamentos vão moldando o cérebro também, viu? Não é só o cérebro que molda o comportamento, né? É uma rede que é de aferência e eferência. Há estímulos que partem do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. Então, é sempre um efeito no rebote, eu digo, um efeito ping-pong, na verdade. Então, um vai moldando o outro, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, do qual que eu falei para vocês sobre a neurociência, né, explicando o narcisismo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê o joinha. E você que nos acompanhou até agora, por gentileza, entra aqui no campo da descrição, conta uma história que você teve com o narcisista, da qual nós iremos ler com o maior carinho. E eu peço o carinho e a compreensão de todos, e até o próximo vídeo.